Oiê, tudo bem? Então, hoje eu vim trazer um tipo de vídeo um pouco diferente para as pessoas que não têm tanto contato com esquizoafetivo terem ideia mais ou menos de como é a vida, né? De como a gente passa cada etapa da vida sem saber nem o que a gente está passando. Porque a gente também não nasce programado para saber de tudo. E ao longo da vida a gente aprende na prática como lidar com os nossos sentimentos. E a maioria das vezes, a maioria dos sentimentos a gente não aprende. E é por isso que a gente sofre tanto. Esse vídeo, eu vim trazer esse tipo de vídeo como uma ideia de mostrar pra vocês alguns dos registros que eu faço ao longo da minha vida, desde que eu percebi uma diferença dentro de mim de como lidar com as coisas que acontecem. E também sempre foi uma fuga. Escrever, falar, gravar, pra mim sempre foi uma fuga muito potente, assim, de formas que eu poderia tirar um pouco do que tá dentro de mim, já que eu não consigo simplesmente fingir que as coisas que me incomodam não existem. Bem, eu devo trazer alguns outros vídeos também, com outros materiais de leitura, de reflexões que eu fiz, eu fui registrando ao longo desses anos, mas hoje eu vou trazer pra vocês uma carta que eu escrevi quando eu tinha 16 anos. E eu, com 16 anos, já tinha bastante tempo que eu me sentia diferente. E não é questão de ser diferente bom ou ruim, mas saber lidar com a diferença que eu percebia naquela época. E foi uma carta bem dolorosa de escrever, porque na época eu não tinha uma rede de apoio, não tinha tratamento, eu não tinha em quem confiar pra me dizer que estava tudo ok comigo, que ia passar, ou que mesmo não passando, que eu ia conseguir sobreviver. Além da fase da adolescência, ainda tinha muito a falta de pertencimento. Eu não me sentia adequada em lugar nenhum. Então, por favor, não levem nada pro sentido mais triste. Só foi uma carta para registrar. Na época não foi, né? Mas hoje eu entendo que sim. Uma carta para registrar uma coisa ruim que eu tava sentindo e que eu não acreditava que ninguém fosse me entender. É curta, mas eu espero que ajude em alguma coisa. Pelo menos na aceitação. Essa cartinha. E eu mandei pra minha mãe, mandei assim, né? Eu escrevi pra minha mãe um dia que eu quis fugir de casa. Eu disse: mãe, eu não sou tão ruim assim. Eu sou uma boa menina. Eu nunca dei trabalho, sempre fui carinhosa, atenciosa, cumpri tudo e cobri todo mundo de beijos. Eu nunca soube guardar mágoa. Os meninos, que no caso são os meus irmãos, sempre me pegaram no pé, mas eu sempre puxei saco deles. Lembra, mãe? Eu nunca me importei em fazer os gostos deles, mas eu ainda acho pouco porque, mesmo assim, eles nunca estão felizes comigo. Eu não culpo eles. Eu sei que eles são fechados, mas acho que eles podiam pelo menos gostar de mim. Eu nunca dei dor de cabeça pra vocês. Eu sempre fui esforçada, estudiosa, até trabalho direitinho de vez em quando. Eu sempre tentei fazer todo mundo ficar feliz, mas parece que ninguém vê. Eu sei que a mamãe fica muito brava comigo, mas não é minha culpa ser assim. Talvez, mas não é minha culpa ser assim sempre. Talvez todo mundo esteja certo e eu sou revoltada. Não sei porquê. Mãe, não fica triste. Sobre a igreja, não tem nada a ver com ninguém. O tempo todo tem alguém lá querendo que a gente caia. Ficam olhando, esperando que a gente erre. Não gosto disso. Ninguém lá me dá valor. Lembra quantos anos eu passei dizendo que um dia eu ia crescer e todo mundo ia ver a pessoa que eu era e ver o que eles perderam? Eu não sou infantil e eles vão sentir a minha falta um dia. Acho que isso aconteceu. Uma pessoa me convidou a me retirar de lá. Outros nunca me deram valor. Eu era a menina revoltada. Não é o jeito certo, só que foi a solução que eu arrumei.
O problema não é a minha distância. Eu sinto falta de tudo que fazia antes, mas eles me puseram pra fora. Não fiquem pensando besteira, vocês estão culpando a pessoa errada. Eu me afastei porque eu quis. Quando eu me sentir bem, eu volto. Não quero dar desgosto a ninguém. Fala pra avó que eu sempre amei muito ela e que mesmo ela sendo brigona, a minha vida toda eu quis agradá-la para que ela pudesse gostar de mim, igual ela gosta e defende os outros. Diz pra ela confiar em mim, que eu não vou dar trabalho. Não vou ser uma vergonha pra ninguém. Minha irmã sempre foi esforçada. Ela é esquentada, mas é o jeito dela. Ela merece um pouco mais de paciência. Ninguém sabe o que ela sente no silêncio dela. Deve ser muito ruim. Então tentem não brigar tanto, por favor. Quanto ao meu irmão do meio, sempre foi brincalhão, mas acho que eu devia tentar entender mais. Mãe, me desculpa ser assim. Eu não quis nunca me impor. Eu te respeito muito, mas a senhora não me entende. Quando vem umas faíscas, juntam todos para pegar fogo. O que custa tentar entender, ao invés de brigar? Só queria que entendessem que eu tenho vida própria, sei pensar sozinha, fazer as minhas escolhas. Isso não é sinônimo de não querer dar satisfação ou de ser dona do meu nariz. Só quer dizer que eu sei o que faço e que não é outra pessoa que faz lavagem cerebral em mim. Me perdoa, mãe. Não queria ser assim, eu só queria que me entendessem. Não faço nada com o intuito de magoar ninguém. Não quero mais ouvir que sou desgosto para ninguém. Eu escrevi com 16 anos e quase nada mudou. Mas mudou que hoje, com quase 30, eu consigo acolher essa menina que escreveu tudo isso como eu queria ter sido acolhida na época em que eu escrevi. E questão de as relações, né, com a minha família, que sempre foram tudo pra mim e que até hoje são as únicas pessoas que eu tenho próximas. Algumas melhoraram, outras relações não existem mais. Algumas só se transformaram, né? Mas se transformaram em coisas boas. Porque naquela época, como adolescente, eu não tinha poder de argumentar. E hoje eu, pelo menos, posso tentar entender as outras pessoas sem julgar antes. Só entender. Mesmo que não vá mudar minha opinião depois. E eles fazem o mesmo por mim. A minha mãe pensa até hoje que eu tava querendo fugir de casa. E ainda bem que não deu certo. Bem, é isso. Eu vou tentar engolir o choro, recolher minha dignidade e é isso. Se der certo, eu trago mais alguns relatos desses últimos 14 anos para poder tentar trazer para vocês, para suas famílias, pelo menos um aconchego de alguém que passa por uma coisa bem difícil. Assim como todo mundo passa por algo difícil. Mas eu tô falando em específico sobre o esquizoafetivo. Qualquer dúvida pode me achar lá no Instagram, Bella_Sky, Sky, ou mesmo deixar nos comentários aqui do vídeo, por favor. Se você conhece alguém que passa por algum transtorno mental, pode compartilhar o vídeo, pode falar sobre, ou só indicar. Muitas das pessoas que veem os vídeos, elas procuram mais para poder se inteirar do assunto do que por tratamento, né? Porque eu também não sou profissional da saúde. Mas me deixa ajudar se eu conseguir ajudar. E aceite ajuda se você precisar. E confiar em quem tá oferecendo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.